Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma receita de sabão super fácil. E aqui vai o que você vai precisar. Inicialmente, uma gordura. Eu tenho aqui banha de porco usada, que eu armazenei para me fazer sabão. Mas pode ser óleo de cozinha, tá? Você vai guardando durante algum tempo e depois vamos fazer sabão. Nós vamos precisar de soda cáustica, tá? Isso você pode comprar em agropecuárias ou até mesmo no mercado. Pode ser um frasco pequeno de 500 gramas. E vamos precisar de água. Aqui é um chá. Então, tem funcho e alecrim que eu fiz para aromatizar esse meu sabão. Você pode usar, então, um aromatizante. Comprar um aromatizante na fragrância que você mais gosta para usar no seu sabão. Por exemplo, eu gosto de capim-limão. Mas se você tem alguma plantinha aromática na sua casa, pode fazer um chá bem forte e depois usar para produzir o sabão com o cheirinho da planta que está na sua casa. Pessoal, então aqui eu tô usando uma balancinha daquelas bem comum, tá? Que a gente pode comprar. Se você não tiver balança, você vai medir em ml. Então, eu vou usar 400 gramas de gordura. Se você for medir em ml, então 400 ml de gordura. Se você tiver aqueles copos medidores que a gente usa para fazer receitas ou bolos, também são bem bons. Se não, 400 ml é aproximadamente 4 xícaras de café, né? Daquelas marronzinhas, tá? Aqui eu medi 120 gramas de água. Se você não tiver a balança, novamente, você vai medir em ml, tá? Na verdade, aqui é o chá, né? Aquele chá que eu fiz, que eu mostrei inicialmente. Agora, nós vamos pesar o hidróxido. E aqui eu tenho 52 gramas de hidróxido de sódio. Essa receita é a receita mais básica para você produzir sabão em casa. Você precisa somente de 3 componentes. Então, uma gordura de origem animal ou vegetal, uma base forte, aqui no caso hidróxido de sódio, e uma certa quantidade de água. Aqui, 52 gramas, mais ou menos umas 2 colheres, né? Se for medir em colheres, se você não tiver balança, mais ou menos umas 2 a 3 colheres bem cheias de hidróxido de sódio. Não se preocupe com relação à precisão nessas quantidades, porque o que você não pode colocar muito a mais é a água, que daí o seu sabão não pode ficar mole e não limpar adequadamente. Mas se você colocar um pouquinho a mais de hidróxido, seu sabão só vai ficar um pouco mais, diríamos assim, forte na sua consistência. Então, não se preocupe com essas relações. E a relação básica aqui é 100 gramas de gordura. Para cada 100 gramas de gordura, 30 gramas de água e 13 gramas de hidróxido. Lembrando que isso pode ser transformado em ml, se você não tem balança. Então, para cada 100 ml de gordura, 30 ml de água, ou de uma fragrância, um chá da sua preferência, e 13 gramas de hidróxido, tá? Então, essas quantidades eu garanto que você consegue medir aí na sua casa. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o hidróxido cuidadosamente e vagarosamente na água ou no chá que você tiver. Sempre que você for usar hidróxido para alguma coisa, tenha cuidado para não pegar na sua pele, né? Não ter contato com a sua pele e não respirar esse vapor que sai aqui, né? Então, dessa mistura. Porque isso pode contaminar você. Então, sempre fazendo um ambiente aberto, né? Que você consiga, então, ter uma boa ventilação
para que você não tenha nenhum tipo de problema. Aqui essa mistura aqui do chá com hidróxido ou da água com hidróxido é sempre em recipiente de vidro, tá? Porque esse aqui vai ter um aquecimento. Então, nesse aquecimento, se você botar num recipiente de plástico, pode ser que esse recipiente se deforme e acabe virando tudo, né? Então, você não vai querer fazer lambança. Então, bem tranquilo, olha só. Aqui vai dar uma quantidade de sabão não muito grande, né? Porque eu usei 400 gramas. Se você tiver mais, pode fazer mais. Eu faço uma pouca quantidade, uso e depois faço novamente. É o que eu costumo fazer aqui em casa. Misturou bem o hidróxido, então, com um chazinho. E daí, sempre de uma forma bem vagarosa, tá? A gente vira. E daí, aqui, o único segredo que tem é que tem que ficar mexendo. E mexendo bastante. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse processo que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem um processo de saponificação. Sempre que nós produzimos algum tipo de sabão, a gente chama esse processo de saponificação. E ele é baseado, como eu falei anteriormente, com o uso de uma gordura, de uma base forte, e eles misturados, né, vai formar então o que nós conhecemos como sabão. Há muitos tempos atrás, né, quando não se tinha a disponibilidade de hidróxido de sódio, as pessoas usavam cinza. Então, ferviam essa gordura com uma quantidade de cinza e conseguiam produzir sabão. Hoje a gente já tem a disponibilidade de hidróxido de sódio na forma comercial e conseguimos produzir o sabão. Então, aqui você está deixando de colocar no ambiente, né, uma gordura que vai contaminar o ambiente e vai poder usar isso na sua casa. Eu garanto para você que fica um sabão muito bom. Depois de você ficar mexendo, aqui dá quase uns 15, 20 minutos que tem que ficar mexendo até ele ficar na consistência de uma maionese, tá? Então, tem que ficar aqui mexendo assim tranquilamente. E lembrando que o sabão, ele tem, então, 2 porções, né? Ele vai ter uma porção que a gente chama de apolar, que vai gostar de andar com as gorduras, ou de se ligar às gorduras e às sujeiras, e uma parte polar que vai se ligar à água. Por isso que o sabão consegue limpar, tá? Então, eu vou ficar aqui mexendo. Daqui 15 minutos, a gente volta para mostrar como ficou esse meu sabão, certo? Bom, depois de uns 20 minutos mexendo, dá a impressão que esse negócio não vai dar certo, né, meu caro Homo sapiens? Mas eu garanto para você que vai dar certo. Então, ó, consistência de maionese. Dá para ficar mexendo até um pouquinho mais. Eu gosto de fazer nesses potinhos de sorvete, porque eu vou deixar isso aqui, então, parado aqui, tá? E isso vai ficar secando durante mais ou menos uns 4, 5 dias. Quando você vê que ficou bem durinho já e que dá para fazer o corte, você faz. Eu aqui vou fazer provavelmente 2 cortes, né? Um assim, vou ter então 4 barras de sabão. Que eu quero mostrar para vocês o meu último que eu fiz. Eu gosto de cortar em barras pequenas, porque eu acho que facilita pra gente pegar na mão, tá? Então, esse aqui é o último que eu fiz. A coloração dele, ele fica assim esbranquiçada, por mais que aqui esteja mais amarelada, mas depois que ele seca, ele fica assim mais branquinho, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu vou mexer aqui pra mostrar. Vocês podem ver que no meu tem uns pequenos fragmentos de fritura. Porque o que é o ideal? O ideal é você fazer um processo de filtragem. Só que com a banha de porco fica um pouco difícil fazer processo de filtragem, né? Porque a maioria dos funis que a gente encontra são funis de plástico. E a banha precisa estar numa temperatura um pouco alta para ela ficar, então, no estado de agregação líquido. Então, é um pouco mais difícil fazer a filtração. Eu não me incomodo,
Mas se você fizer com óleo de cozinha, óleo usado de cozinha, você vai poder fazer o processo de filtragem, né? Então, você pode usar um filtro de café, inclusive, para fazer isso num funil de plástico, tá? E daí você faz o processo de filtragem e não vai ficar esses pequenos fragmentos. Aqui, se você quiser colocar alguma planta aromática, pedacinhos de plantas aromáticas aqui também dá para colocar. Dá para colocar, por exemplo, o alecrim, que é uma coisa que eu tenho aqui em casa. Então, vai ficar, né, aqueles pedacinhos de alecrim aqui no seu sabão. Ou qualquer outra coisa que você tenha, sei lá, camomila, tá? Outras coisas assim. Então, super fácil fazer esse sabão. A gente tem que lembrar que não existe jogar fora, né? Porque às vezes as pessoas jogam o óleo de cozinha na pia, no ralo, e não vai fora, vai contaminar o meio ambiente. Então, essa é uma forma de você aproveitar um resíduo que você produz na sua casa, no seu dia a dia, e transformar em sabão, que é uma coisa que você, com certeza, em algum momento do seu cotidiano vai usar. Certo, pessoal? Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Conto com o seu apoio. Cuidem-se de si e dos outros. Obrigada, Homo sapiens!